Manassés, Cassiano, tendo em vista que o Trump não vai poder se reeleger, eu cuidaria com esse tipo de afirmação, porque já foi eleito 2 vezes, novamente, cuidaria com esse tipo de afirmação. Na sua visão, imagino, né, o que ele perderia afrouxando as suas medidas? Primeiro, a capacidade, você perde violentamente a capacidade de botar, de botar pressão nos outros, certo? Se as pessoas sabem que você vai afinar assim que tiver resultado negativo, piscou primeiro, eu passo a levar muito menos mais a sério o que você prega e fala que vai ter de consequência. Porque se você vai afinar assim que a tua popularidade cair, eu espero a popularidade cair. Qualquer coisa que você fizer que vai afetar a popularidade, que é o que a China fez, diga de passagem, certo? Então, primeira coisa que você perde é a capacidade de ameaçar. Isso é o básico do básico do básico, tá? Que você perde. No frigir dos ovos é basicamente isso que você perde. Nesse caso dele é basicamente isso, certo? Porque e para ele, que joga sempre na base da ameaça e virtualmente extorsão, tá? É basicamente isso que você perde. Só que isso daí é muito, muito, muito relevante. Você ter a capacidade de ser levado a sério quando você fala algo, especialmente no cenário global, é algo que faz muita diferença. Então, essa é uma parte que é bem relevante que você perde. Os Estados Unidos têm, historicamente, uma política de carrot and stick, ou, às vezes, big stick, certo? Bigger stick. Então, eles basicamente operam geopoliticamente na base de eu posso auxiliar você, certo? Dar algum nível de cooperação comercial e tal, não sei o quê, ou eu posso sentar-lhe o cacete, certo? Só que isso daí só funciona se você tem a capacidade de falar e o outro lado acreditar. Porque se o outro lado não acreditar, aquilo ali vai sempre existir a necessidade de você ir lá e efetivamente sentar o cacete, certo? Porque a tua ameaça não vale nada. E é isso que ele está perdendo, certo? Ele está queimando o filme da instituição Estados Unidos no globo como um todo. E aí, com isso, você perde uma cacetada de coisas, certo? Você perde capacidade de vínculo mais forte com parceiros, porque ninguém mais vai acreditar em lufas do que ele fala, especialmente pela forma errática que ele fez. Você perde o poder de fazer com que os outros façam o que você quer, sem ter que levar às últimas consequências, certo? Porque uma vez que a China viu que ele não aguentou absolutamente nada de tempo, ele afrouxou, ele não só afrouxou, ele afrouxou muito cedo, porque não ia aguentar, porque fez uma besteira, certo? Meteu o pé pelas mãos. Não só a China viu que pode apertar e que eles estavam tão tranquilos que eles nem quiseram dar a vitória para ele. Então, enquanto ele estava falando, não, que eles estão aqui, que eu estou conversando com eles, lá na China eles falaram, não tem conversa nenhuma. Aí ele falou, tem sim. Aí a China falou, não, nenhuma conversa. Esse é o nível da falta de credibilidade, de necessidade de tratar ele com respeito que a China tem, certo? Então, assim, essa é a grande perda. Você perde muita capacidade de manejo, de soft power, de empurrar as coisas de um lado e para o outro, só com base nas palavras, na tentativa, no caso de aliados, na tentativa de influência positiva, e no caso da China, Rússia e por aí vai, na pressão na base da ameaça. Você vê o que o Putin estava topando fazer assim que ele entrou, aí o Putin viu que ele não ia fazer nada, e o Putin começou a afrouxar mais, e afrouxar mais, e afrouxar mais. A questão é de afrouxar, de soltar, né? De deixar mais solto o negócio do cessar-fogo. Até que ele chegou e deu um piti no Twitter, falando, Putin, pare agora. Uau, grande efeito que teve. Agora ele parou. Não, desculpa, eu não sabia que você queria que eu parasse. Se eu soubesse que você ia botar no Twitter que era pra eu parar, eu tinha parado. Então, assim, é esse tipo de palhaçada que acontece, certo? Então, ele perderia claramente esse tipo de poder. E aí você vai falar, Cassiano, então ele deveria manter a tarifa? Não, claramente não. Ele ia tomar uma raquetada muito maior se ele mantém a tarifa nesse nível. O que eu estou dizendo não é que ele tem que manter a tarifa. Eu estou dizendo que ele é um frouxo e que a burrada foi feita lá atrás. Lá atrás, quando ele deu um passo maior que a perna, quando ele fez uma besteira sem qualquer sentido no tal do Liberation Day, que ele fez uma besteira sem qualquer sentido de fazer o quê? Eu vou chutar o balde, vou tarifar no nível que eu quiser e o nego vai baixar a bola e fazer o que eu mando. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem um limite da coisa toda. Tem um limite do que você pode fazer.
Ali foi feita a besteira. Dali para frente, era fadado ao fracasso essa besteira. Certo? Foi comentado no canal, não tem uma bola de cristal. Foi comentado no canal porque é óbvio. Logicamente, por teoria dos jogos, conhecendo o básico que quando eu conheço, você está vendo por onde é que está indo. A pessoa começa a dirigir na direção do cliff, do penhasco. E aí você fala assim, olha, não faria isso. Ele pega e bate no cavalo para ir mais rápido. Eu não preciso falar para você, olha, vai dar pau. Não é questão na hora que ele bateu no cavalo, acabou ali. Porque na hora que ele bateu no cavalo, ele tem duas opções. Pular do penhasco ou parar em cima da hora e afrouxar. O que ele está fazendo agora, e eu acho que é super positivo, no sentido de que é menos estúpido, é afrouxar. Mas ele acabou de queimar anos e anos, décadas e décadas, olha, décadas e décadas, vamos chamar assim, de construção de uma imagem americana, não só de um parceiro confiável, certo? Para os aliados. Hoje você não tem mais isso, e isso vai custar. Aí não é o ponto que você está tocando aqui, mas isso vai custar. Depois a gente entra no geopolítico, eventualmente, em outro momento. Mas isso vai custar. Não só isso, mas ele também agora deixou claro que as ameaças dele valem cada vez menos. O que ele fala de ameaça deve ser levado em consideração sempre com vista na consequência da popularidade dele dentro do país. E aí você dá uma medida que ajuda demais todo mundo que é adversário. Porque se todo mundo que é adversário sabe que a manivela que controla a tomada de decisão dele é a popularidade no país, tudo que eu tenho que entender é como é que as decisões, que as ameaças que ele faz afetam a popularidade. Porque se as ameaças afetam negativamente a popularidade, é só esperar que ele vai afrouxar. Porque a consequência ele não aguenta. Então essa é a grande burrada. Volto a reforçar, Cassiano está dizendo que ele tinha que manter a tarifa. Não! É bem pior manter a tarifa naquele nível. O que eu estou dizendo é que lá atrás ele não devia ter feito aquela merda. Uma vez que ele fez, aí não tem mais volta. Aí você pode piorar mais ainda ou piorar menos, mas a jossa está feita, certo? Então, assim, agora, meu amigo, agora aguenta. Mas, assim, uma perda de capital geopolítico gigantesca, de graça. Mas, assim, você escuta tudo que eu escuto bastante notícia falando de mundo e blá, 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 e de fato de fontes lá de fora que sabem o que estão falando, certo? E você escuta consistentemente grandes gente relevante, e eles usam sempre essa frase, né? Essa é a minha opinião, é a minha opinião construída, mas é engraçado que eles usam sempre a mesma frase, certo? Isso daí foi o maior dano self-inflicted da história americana, basicamente. Então foi o maior dano feito a si mesmo, por ele mesmo, da história dos Estados Unidos. Eles queimaram o capital geopolítico numa velocidade, numa gravidade gigantesca, certo? E de quebra ali, o J.D. Vance visitou o Papa, empacotou o Papa. Esse é o nível do quão tóxicos os caras estão. Tá? Então, assim, esse é o erro. Esse é o erro. Volto a reforçar. Deveria manter a tarifa? Não. Para ele seria bem pior. Tá? Para a gente, eu já falei aqui, para a gente a dinâmica é positiva. Mas para ele seria bem pior. Então ele deveria voltar atrás. Mas é afrouxar, e o negativo é ter feito lá atrás, a besteira. Lá atrás, a besteira, eu estou me segurando para não falar palavrão, a besteira foi feita lá atrás, certo? A besteira foi feita no tal do Liberation Day. Ali foi feita a besteira, certo? Ele tinha, dicas de passagem, ele tinha conseguido, quando estava na base da ameaça pré-Liberation Day, ele tinha conseguido, inclusive, andar numa direção de acordo de talvez comprar o TikTok, TikTok, né? Eu sempre confundo com TikTok porque eu tenho uma idade avançada, então eu sempre confundo com as balinhas de menta o nome. Ele fez ele estava com tudo engatilhado para comprar o TikTok. A China estava justamente disposta a meio que vender aquilo ali. Assim, ó, toda uma negociação acontecendo para aquilo ali vir para os Estados Unidos e blá, 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 não sei o que, virar talvez o Estado americano, o país, virar um sócio naquilo ali, blá, 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 não sei o que, para gerar uma grana violenta, e o governo ia ter algum nível de surplus financeiro dessa brincadeira. Ele conseguiu tudo o que ele queria, e aí ele foi lá e fez o quê? Eu quero chutar o balde. E aí tomou na cabeça violentamente. Certo? A burrada tá lá atrás. Então, assim, a consequência foi... Agora, a consequência de afrouxar e manter, a consequência de afrouxar é justamente que você mostra que você piscou e você mostra o que faz você piscar. Uma vez que você mostrou o que faz você piscar, o que faz você... aquele negócio de play chicken, né? Quem vai desviar o carro primeiro, um indo na direção do outro. Uma vez que você mostrou o que te faz piscar, aí acabou, meu amigo. Aí a galera sabe qual é o gatilho e a galera sabe o que você ganha uma medida para determinar o quão crível é ou não é
a sua capacidade de follow-through, de ir até o final do que você está ameaçando, tá? Manassés, Cassiano, você disse para eu cuidar com relação ao Trump não poder reeleger. Eu disse isso porque eu vi na TV que a Constituição americana não permite um presidente ser eleito mais de 2 vezes. E ele educadamente avisa, continua, alteraram a Constituição ou nunca foi verdade essa afirmação? Não, eu acho, desculpa, eu falei lá e acabei me empolgando com a conversa, e aí acabei não reforçando a informação. Deveria ter feito besteiramente, desculpa aí. Indo nisso aqui. A Constituição americana deixa claríssimo que não pode, isso é uma informação bem verdadeira, a Constituição americana deixa claríssimo que não se pode ter uma eleição por uma terceira vez de qualquer presidente que já foi eleito 2 vezes. Entretanto, você tem visto consistentemente o Trump fazer um movimento justamente de estressar, esgaçar a Constituição, esgaçar tudo que é norma e código de conduta. A Constituição, você pode dizer, mas ali é a Constituição. Mas vai ver o que ele está fazendo com due process nos Estados Unidos, com processo legal. Não existe mais. Descumprindo, e aí está gerando estresse também com o judiciário, descumprindo decisão judiciária, do judiciário, independente de ter sido tomada ou não, simplesmente dizendo, não vou cumprir inúmeras vezes, certo? Atacando escritórios de advocacia que estão atuando contra ele e fazendo com que eles tenham que atuar pro bono, em prol dele. Acabou de aceitar um avião de luxo, allegedly, ele já afirmou, mas allegedly, por enquanto ainda não aconteceu, mas acabou de aceitar um avião de luxo, um Boeing, um avião de grande porte, do Catar, que depois vai ficar para a livraria dele como doação, o que significa dizer que ele está ganhando um avião de luxo de um país que não tem nenhum, começa que não tem nenhum vínculo específico ali muito grande de amizade, mas que vai ficar para ele, o Trump, depois para poder fazer uso. Então, assim, sim, está escrito na Constituição. Ele tem descumprido uma inúmera quantidade de questões que estão na Constituição. Ele tem zero de problema em fazer isso. E ele tem tratorado o judiciário de modo que, assim, ó, você tem que entender que, assim, ó, uma coisa é não poder fazer, outra coisa é quem é que vai enforce, quem é que vai fazer com que ele não possa fazer, porque a questão lá do cara do El Salvador, o judiciário decidiu, você tem que trazer o cara de volta. Ele falou, não vou fazer. O judiciário nos Estados Unidos não tem uma polícia específica do judiciário. Então, aquele negócio de obrigar ele a fazer cai para outros órgãos que podem ou não tomar aquilo ali nas mãos e tomar uma atitude com relação àquilo. Quando você está falando do presidente americano, aí é todo um outro estresse. É todo um outro rolo. Então, sim, está claramente escrito na Constituição, claro como o dia. Isso não impede golpe de Estado, isso não impede rompimento de padrão, isso não impede nada disso, especialmente quando você tem um percentual considerável da população que apoia aquilo ali, que quer ir naquela direção. Então, sim, tecnicamente não poderia, mas volto a reforçar, dá uma olhada desde a eleição dele e ver o que quer dizer nesse novo governo, tecnicamente, o que a palavra tecnicamente tem de força. Quer dizer zero. Tá? Esse negócio do Catar quebra 350 mil regulamentações de emolumento e por aí, uma cacetada. Zero. Judiciário falou para ele, faça isso. Zero. E por aí vai uma cacetada de coisa. Uma cacetada de coisa. A lista é gigantesca. Postei esses dias, o cara faz coisa consistentemente, sem parar. Porque gera a quantidade de daily show e Last Week Tonight que eu tô assistindo, que é tudo coisa nova o tempo todo, é sem parar. É direto. Eu não consigo lembrar de todas de cabeça, porque é muita, tá? Mas assim, quebra de questão constitucional é uma atrás da outra. E o lance é esse, não, mas se quebrar, aí o judiciário vai fazer o quê? Porque agora tá cada vez mais... Eu postei podcasts, inclusive, aqui no canal, falando sobre isso, sobre a crise institucional que você tem entre judiciário mandar e o executivo simplesmente não cumprir. Fala, dane-se. Don't give a shit. I do not care. E simples assim. Passa-se para frente. Vai a Constituição. Quem é que vai segurar ele? O Congresso? O Congresso vai segurar ele? Porque o Congresso não está fazendo nada. Ele está fazendo o que ele quer e o Congresso nem pio dá. Os republicanos estão indo para as bases deles eleitorais e não estão mais conseguindo fazer town hall, que é aqueles
negócio de receber a população local para poder conversar e ter pergunta, eles não querem mais fazer, por quê? Porque a galera está avançando no pescoço deles com um monte de besteira que está sendo feita. Certo? Eles não fazem mais town hall. Em geral, tem um ou outro republicano que faz. Porque não está querendo lidar com a população. Porque a população está revoltada com várias coisas. Você não viu ainda uma quantidade de coisas que deve acontecer. Foi aprovado um corte de gastos ali, e esse corte de gastos passa diretamente, a forma que tem como fazer aquilo, tirar, para reduzir aquele corte de gastos que foi passado aquela redução de despesa que foi passado no Congresso, para fazer com que aquilo ali valha, você pode tirar do Exército, já foi aumentado, já foi ampliado. O buraco que sobra ali daquela brincadeira toda é Medicare e Medicaid, tá? O Obamacare e o outro lá. Então, assim, a coisa vai continuar em uma direção de quebra de regra, quebra de regulamentação e por aí vai. Tá? Então, é isso que eu quis dizer. Desculpa não ter explicado melhor antes, porque pareceu que eu dei a impressão de que não estava na Constituição, e não é. Está na Constituição agora, eu fiz um apanhado, sinto muito mesmo, Manassés, por não ter explicado lá atrás. Eu falei e assumi.